Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem todos aí? Então tá bom. Vocês sabem que ser a última sessão do último dia tem vantagens e desvantagens, não é? A vantagem é que ninguém vai poder contestar o que eu falar aqui porque não vai ter essa chance. A desvantagem é que muito do que eu iria falar, de alguma maneira, já foi falado, né? Mas é muito bom estar aqui, queria agradecer a Febraban pelo convite e dizer a vocês que nós vamos falar agora sobre inteligência artificial, como o Bruno falou, e eu queria começar dizendo o seguinte, que gestão de qualquer negócio, em qualquer tempo e de qualquer tipo de atividade, nada mais é do que ter a capacidade de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso que faz um bom gestor. O problema é que as pendências são tantas que elas nos afastam das tendências. Por isso a importância de um evento como esse do Febraban Tech, onde pelo menos durante 3 dias nós vamos estar falando, vivendo, respirando tendências. E isso é importante ainda mais porque nós vivemos num momento do mundo onde nossos negócios apresentam margens decrescentes e complexidade crescente, fazendo com que a gente acabe ficando mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. E isso é um fenômeno ainda mais perigoso em momentos disruptivos. Então, a revolução, qualquer revolução, seja da sociedade ou da própria organização, ela não acontece quando a gente adota novas ferramentas, e sim quando a gente adota novos comportamentos. O que, de alguma maneira, altera a realidade não são as máquinas ou a tecnologia, e sim o nosso comportamento como humanos frente a essa tecnologia e essas máquinas. Por isso, a importância enorme da gente falar de gente. Falamos muito durante esses 2 dias e meio aqui sobre tecnologia, mas o importante são as pessoas, e é isso que nós precisamos analisar para ter sucesso no futuro imediato. E a internet, não é? Sempre foi uma grande onda que afetou a todos nós, ou seja, há 20 anos atrás surgia a internet, e com o surgimento da internet, a gente não percebeu no início e agora percebe, não vivemos mais sem ela. Faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, assim como a eletricidade. A civilização passa por essas ondas, né? Sempre passa por ondas que acabam afetando nossas atitudes. E os que aprenderam a surfar primeiro na internet, saíram na frente, dominaram o mercado, e a história está repleta de sucessos de quem anteviu o tamanho dessa onda. 10 anos atrás, uma nova onda surgia, redes sociais, e mais uma vez a gente entendeu que era uma marolinha, foi crescendo, crescendo e virou uma onda que hoje o brasileiro passa 4 horas e meia por dia dentro das redes sociais. Mais uma onda enorme que tomou conta da nossa vida, do nosso cotidiano. Lá a gente se informa, se comunica, vende e compra produtos e assim por diante. Há 2 anos atrás, o metaverso surgiu, ainda esse uma marola, mas com uma promessa de crescer muito, assim que tivermos uma infraestrutura maior de 5G e os devices de visão imersiva um pouco mais baratos, mas promete ter também um crescimento acelerado. Só que hoje, nós estamos falando aqui de inteligência artificial, e aí, meus amigos, não é uma onda, como eu falei, é um tsunami. Eu diria a vocês que nada no passado recente teve tanto impacto, tanta velocidade, tanta abrangência quanto a inteligência artificial. Não há nada que a gente possa comparar com o que chegou agora. De certa maneira, a IA promete varrer tudo e todos, alterando o cenário de maneira disruptiva, como nada fez acontecer isso antes. Em momentos como esse, ficar sentado na areia, vendo o mar recuar e dizendo, olha, que bom, a praia está maior agora, eu acho perigoso. Eu acho que não dá para a gente ter essa tranquilidade frente a um tsunami. De alguma maneira,
Para surfar nesse tsunami, nós precisamos decifrá-lo. E é isso que a gente vai juntos agora conversar nos próximos 40 minutos. O conceito de IA, a ideia de IA, as ferramentas de IA começaram na década de 50, ou seja, eu sou o único contemporâneo da inteligência artificial aqui nesse auditório, tá certo? Só que até muito pouco tempo, mais precisamente até 30 de novembro de 2022, 16, 17 meses atrás, esse era um assunto para iniciados e não para iniciantes. Era um assunto para especialista e não para o cidadão comum. Era um assunto de laboratório e não de escritório. Ou seja, o que mudou nesse dia 30 de novembro de 22 foi a relação humano-máquina. E esta é a grande revolução. Ou seja, até essa data nós precisamos falar a língua da inteligência artificial. Precisamos entender de código, de matemática avançada, para podermos ter acesso a ela. Agora, a partir dessa data, ele aprendeu a nossa língua e, de maneira coloquial, qualquer pessoa pode fazer uso da inteligência artificial. Portanto, a grande mudança não foi o surgimento dela, e sim a capacidade que ela adquiriu de falar a nossa língua. E o desenvolvimento recente de plataformas e interfaces absolutamente amigáveis é que gerou esse tema ser acessível a todos. A verdade é que a evolução exponencial que nós vimos no ano passado das competências da IA abriu uma verdadeira caixa de Pandora, que é aquela caixa que, uma vez aberta, não se fecha mais. De certa maneira, nós estamos assistindo ao maior fenômeno empreendedor que já ocorreu no último século. Essas são as 500 maiores empresas que surgiram o ano passado na área de saúde. Estas são, na verdade, juntas, como eu falei, o maior movimento empreendedor de todos os tempos. E o interessante é que isso está acontecendo numa dimensão global. Essas são as 100 maiores empresas que surgiram ano passado na Áustria, normalmente um país conservador em termos de empreendedorismo. Essas são as 100 maiores da Suécia. Trata-se do maior fenômeno empreendedor que o mundo já viu e que, claro, chega também até nós. Mas o mais interessante é quando você analisa o volume de patentes de IA solicitadas. Você percebe que ela está dobrando a cada ano e que, portanto, estamos longe de ver o pico desse fenômeno. Pelo contrário, estamos ainda na subida dele. Todo mundo usa, muita gente fala sobre o ChatGPT, nunca a imprensa cobriu tanto quanto o ChatGPT, não é? Só que, de certa maneira, 88% dos usuários do ChatGPT ainda usam o ChatGPT como um concorrente do site de buscas do Google. As pessoas não entenderam para que serve o ChatGPT. Então ficam perguntando se o Palmeiras já foi campeão mundial, ficam perguntando qual era a cor do esmalte da Marina Rui Barbosa no casamento, ou seja, ainda vem o ChatGPT como um local para buscar saciar sua curiosidade leviana. Quando, na verdade, é um instrumento de trabalho extremamente eficiente que poupa tempo de todos nós, desde que a gente saiba como usar. Então, se eu escrever, fazer um texto para colocar no LinkedIn, convidando pessoas para participar de um evento, em 10 segundos eu tenho um texto impecável que eu demoraria uns 10 minutos para escrever. E se eu falar, agora faz para mim um post no Instagram, numa linguagem mais leve, bem-humorada, divertida, mais 10 segundos eu tenho um texto. E se eu pedir um webmail, a mesma coisa. Ou seja, eu tenho em 30 segundos o que eu demoraria 30 minutos para fazer. Eu hoje gasto, em média, 15 minutos por dia em coisas que eu gastava 4 horas por dia. Me sobraram 3 horas e 45 minutos com o uso da IA, porque a coisa que ela devolve para nós é exatamente o tempo. E se eu escrever para ela
como um filósofo com grande experiência e maturidade, me prepare um estudo de 30 páginas, fazendo uma análise profunda da existência humana, levando em conta uma comparação da visão da filosofia budista em comparação às obras de Shakespeare. Em 1 minuto e 20 segundos eu tenho as 30 páginas. Algo que um filósofo demoraria uns 2 meses para me entregar essas 30 páginas. Nós estamos falando de algo, portanto, que é muito mais, novamente, profundo, impactante, abrangente do que a gente tem ideia e nós não estamos vendo isso. E se eu pedir, por favor, faz uma poesia com métrica em inglês para minha mulher, faz em 10 segundos. Faz em francês, faz também. Faz o que eu quiser, a hora que me der vontade, na profundidade desejada. Então, não se trata de uma ferramenta comparável ao site de buscas do Google. É, na verdade, uma simbiose entre o oráculo de Delfos e a lâmpada do Aladim. É disso que se trata e é isso que nós precisamos entender para aproveitar dela. Só que o ChatGPT é apenas a ponta do iceberg do que já está entre nós, não é do que vem por aí. Se eu entrar hoje no iFind, eu vou encontrar uma enciclopédia de inteligência artificial capaz de me mostrar as milhares de ferramentas já disponíveis. Coisas que muito pouca gente tem ideia do potencial já desenvolvido para ser explorado. Exemplo, uma delas, um daqueles quadradinhos, a Lindy. Eu chego para a Lindy e falo, Lindy, eu quero que você... Eu vou ter uma reunião agora com 6 colaboradores, eu quero que você assista a reunião, faça um resumo da reunião e depois coloque na agenda de cada um o que ficou combinado de ser feito. E ela faz isso. Só que, Lindy, enquanto nós estamos em reunião, eu queria que você também reservasse no Barbacoa almoço para 7 pessoas ao 12:30. Faz também. E eu vou para o Rio à noite, eu queria que você, por favor, comprasse uma passagem de Latam para o Rio de Janeiro. Eu quero assento na frente, no assento conforto, e quero também que você me avise que hora eu tenho que sair do escritório, acompanhe o trânsito para eu não perder o voo. E ela faz isso também. Ou seja, algo que era privilégio de um CEO, que é ter uma assistente executiva de alto nível, agora o chefe do almoxarifado pode ter também. E se a gente falar, eu quero colocar conteúdo no YouTube, eu descrevo o que eu quero com palavras escritas ou faladas e o TooShort.ai prepara um vídeo sobre aquilo que eu falei, com imagem, com locução, com edição, com legendagem, com tudo em questão de minutos. E se eu quiser pegar um podcasting que eu fiz e dividi-lo nos momentos melhores, com mais potencial de engajamento, basta eu jogar na Opus Clip e a Opus Clip corta, edita a legenda e faz baseado no índice de engajamento potencial daquele tema que foi discutido. E se eu quiser criar mini cursos para treinamento na minha empresa ou na escola, eu descrevo ou jogo a apostila dentro do Mini Course Generator, ele produz um audiovisual sobre aquilo para treinar e depois ainda faz os testes que precisam ser realizados para ver se as pessoas apreenderam aquilo que foi ensinado. E se eu quiser, e eu tenho 200 clientes, sou um analista financeiro e quero acompanhar a vida desses 200 clientes, eu entro no browse.ai, treino um robô em 2 minutos e dali para frente, tudo o que acontecer com aqueles 200 clientes meus, eu fico sabendo na hora em que acontece. Se compraram uma frota de veículos, se mudaram a sede, se o presidente foi promovido, se tem um novo diretor de marketing. E na hora em que eu sei que tem um novo diretor de marketing, que ela me informou, ela pergunta, quer mandar uma mensagem parabenizando? Está aqui a mensagem já está feita, você clica e a mensagem é enviada para aquela pessoa. O resumo disso é o capeta. Não tem outra forma da gente definir o que nós estamos falando. É o capeta inteligente. E se você quiser uma McKinsey de bolso, uma empresa que discuta sua estratégia de negócios, entra na Visology e você tem aí uma ferramenta para discutir seu planejamento estratégico dos próximos anos. E eu poderia passar a tarde mostrando para vocês esses exemplos de algo que já está entre nós. 90% é grátis ou freemium, uma parte grátis e uma parte paga.
e muito pouca gente está usando, mas quem está usando está tendo uma enorme vantagem competitiva. Eu vou mostrar mais uma apenas, porque semana passada eu estive com o franqueado da Cacau Show, eu sou do conselho da Cacau Show, e eu disse a ele, você devia vender chocolate não apenas para quem entra na sua loja, mas para todas as empresas que estão ao redor, oferecendo para elas a possibilidade de dar presentes Cacau Show nos dias festivos ou premiação e etc. E ela falou, como é que eu faço isso? Ele faz um site sobre isso. E como é que eu faço um site? Eu falei, entra na Mixo e pede o site. Então, eu escrevi, criar um site sugerindo que empresas presenteiem seus colaboradores em datas festivas com chocolate Cacau Show. Só escrevi isso. Aperto esse botão e em 28 segundos ele conecta com a inteligência artificial, ele submete a descrição, ele faz um registro de um nome na internet e já registra esse nome, ele faz o link do site com as minhas redes sociais, ele cria o texto, cria a imagem, tudo feito em 28 segundos, e eu cobrava de um cliente meu há 3 anos atrás, R$100 mil para fazer um site e demorava um mês para entregar. E ele faz em 28 segundos. Chocolate Cacau, presenteshow.com.br, Chocolate Cacau Show presentear seus colaboradores, surpreenda seus funcionários com presentes personalizados Cacau Show, e tudo está feito. Adorei a facilidade de personalizar os presentes para a minha equipe, ou seja, um site inteiro feito em 28 segundos e grátis. Então, é evidente que fenômenos como este alteram o status quo das relações empresariais. E quem aceita isso como default e passa a atuar dentro disso, vai se surpreender com a sua vantagem competitiva. Ou seja, só na área de finanças, já que estamos na Febraban, são dezenas de ferramentas disponíveis a hora que a gente quiser para aproveitarmos tudo o que hoje nós queremos, que é mais tempo e mais eficiência. E quando eu, como conselheiro de várias empresas, recebo visitas de banqueiros ou analistas financeiros, eu diria que as nossas previsões de performance que são feitas muito levando em conta apenas a ênfase em aspectos políticos e econômicos. E está na hora de nós começarmos a ter também uma dimensão do impacto que a tecnologia está trazendo para a análise de performance, seja de ações, seja de empresas que a gente quer investir. Nós não temos ideia do que está acontecendo nesse momento em matéria de impacto. Talvez a gente deva rebalancear essa ótica e essa ênfase apenas nos aspectos políticos ou econômicos. E as aplicações para o setor financeiro são enormes. Eu posso fazer detecção de fraudes, eficiência no target market, inteligência competitiva aprimorada, posso customizar meus serviços individualizando a relação, posso ter atendimento aprimorado 24/7 a custos permissivos, posso ter análise de riscos de crédito, eu posso fazer imediatamente otimização do portfólio, minerando grande quantidade de dados, individualização da relação, aprendizagem do uso digital, customização do serviço, automação de processo de back-office, aprimoramento de API, ou seja, a lista de coisas que dá para a gente fazer na área financeira é gigantesca. O que nos leva a talvez resumir em 3 grandes blocos o que hoje a IA está fazendo. Primeira coisa, nós podemos tomar decisão muito mais assertiva, baseado em grande quantidade de dados, graças a Data Analytics e Data Science. Eu posso também ter uma maior eficiência na minha operação, reduzindo drasticamente meus custos, através de Machine Learning e processos de automação robótica. E mais ainda, eu posso dar ao meu cliente uma experiência muito mais aprimorada através de processamento de linguagem natural e IA generativa. Ou seja, se a gente pensar no que se resume nossas empresas, é tomar decisões corretas, segundo, buscar o máximo de eficiência e dar satisfação inédita aos meus clientes. No fundo, está resumido aí a missão de qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer tipo de empresa. Tá certo? Então, o resultado disto
é que a partir de agora, não vamos falar da nossa empresa, do nosso CNPJ. Vamos falar de nós, CPFs. Estamos falando aqui de uma mudança na nossa cabeça e nas nossas decisões. Ou seja, a partir de agora, você pode optar. Se você quer continuar sendo um ser normal ou quer virar exponencial. É uma decisão de CPF. Não é esperar a empresa treinar qualquer um, não. É uma decisão humana individual. Assim como pessoas resolvem comprar um short e um tênis, registrar numa academia de ginástica e todo dia levantar às 5 da manhã para ir lá, alguém tomou essa decisão porque entendeu que ele não pode continuar sedentário. É uma decisão sua. Nós temos que tomar a mesma decisão em relação à IA. Nós queremos continuar agindo, atuando, trabalhando como normais ou queremos virar exponenciais? Está na nossa mão individualmente. Essa é uma decisão que está na mão de cada um de nós. E nesta decisão, ela se divide em duas premissas. A primeira premissa, que parte do meu trabalho eu quero fazer melhor do que eu faço hoje, eu quero continuar fazendo, só que melhor. E que parte do meu trabalho eu quero deixar de fazer, automatizar, entregar para alguém fazer. Eu não quero mais fazer aquilo. No fundo, portanto, a decisão de virar exponencial, ela se resume em o que você quer fazer melhor e o que você quer fazer menos. Porque são essas duas vertentes que estão oferecidas pela inteligência artificial. Trata-se, portanto, não de uma nova tecnologia, e sim de um novo jeito de ver o mundo e se ver nesse mundo. É disso que se trata. Uma nova missão humana que está na mão de cada um de nós. Eu sempre escrevi bem, mas desenhei muito mal. Quando meu filho tinha uns 3 anos, eu fazia desenho para ele adivinhar, ele não adivinhava, eu achava que ele era débil mental. Aí eu descobri que o erro era meu, eu que era débil mental, de não saber me expressar através da ilustração. Eu não era capaz de fazer uma casinha com sol atrás. A pessoa olhava, achava que era um unicórnio, não tinha ideia do que eu tinha desenhado. Eu, então, resolvi entrar no Midjourney, que é uma dessas ferramentas, para aprender a desenhar. 6 meses depois, agora, 35 mil ilustrações depois, eu sou um dos melhores ilustradores do Brasil. Ou seja, eu consigo em 8 segundos produzir imagens como essa, nesse caso por um cliente na área de produtos naturais, onde eu solicito ao Midjourney que eu quero uma mulher loira com um olhar distante e fugidio e uma expressão serena com uma roupa que imita a trama de uma selva na frente da Ileia Amazônica. Eu tenho esse desenho em 8 segundos, que custaria provavelmente uns 100 mil reais e 2 semanas, porque eu precisaria de estúdio, iluminação, fotógrafo, maquiador, cabeleireiro, modelo, para ter isto. E eu posso agora fazer o que eu quiser. Se eu pedir, eu quero um bebê de proveta do futuro, eu faço em 8 segundos. Se eu quiser o Homem-Aranha com Covid, eu faço em 8 segundos. Ou seja, eu sou capaz de entender que o único limite hoje para mim é a minha imaginação. E eu posso pedir uma privada da Idade Média. Não haviam privadas na Idade Média, mas a ferramenta intui que se houvesse, teriam essa cara. E aí, para testá-la, eu falo, eu quero agora uma privada Nike e uma privada Louis Vuitton. E ela faz na hora. Ou seja, pensem que daqui para frente não há mais limite para o que eu peça. E se eu pedir um X-Bacon salada, ele faz uma imagem que parece uma foto que demoraria dias para eu conseguir essa textura e esse appetite appeal. E se eu quiser uma pizza de calabresa, é a mesma coisa. E se eu quiser uma mulher linda com seu cão de raça, muito bem vestida, ou se eu quiser qualquer coisa semelhante, como o meu gato, meu papagaio, ou animais biomecânicos, eu já tenho mais de 1.500 que eu construí. Tudo isso agora, o limite é a minha imaginação. Eu posso colocar uma cidade da Idade Média dentro de um copo de uísque, eu posso ter uma cachoeira terminando numa xícara de café com leite, coisas que para fazer isso em ilustração demoraria dias.
Como também podemos fazer 3 cães labrador com 4 meses de idade brincando na neve. E eu tenho um filme pronto para utilizar. E se eu falar, eu quero uma formiga entrando num formigueiro, com suas colegas espreitando, imediatamente eu tenho o que eu descrevi. Eu falei para vocês que é o capeta, porque não é possível, tá certo? Então, aqui eu quero fazer um pit stop, porque eu acho que é muito importante, prometo que é 2 minutos a gente parar a apresentação para falar de algo importante, chamado empatia digital. Vocês vão ouvir falar muito disso no futuro. Então, há uma enorme distância entre o que a gente fala e o que as pessoas ouvem. A gente sente isso no casamento, sente isso na educação dos filhos, sente isso na empresa. Não necessariamente o que eu queria dizer a pessoa entendeu. Isso chama-se empatia. Ou seja, a habilidade empática está exatamente em a gente ter a capacidade de se expressar levando em conta a realidade do outro e não a nossa. E é sempre muito difícil. Para isso, a capacidade de descrever e detalhar com competência é uma condição essencial. Se você não fizer isso e não descrever com competência, a pessoa não vai entender e a máquina, a inteligência artificial, também não. Ou seja, pessoas que não souberem a diferença entre enfrentar, confrontar e afrontar, não vão ter o resultado pictórico que almejavam, porque não tem a nuance do poder das palavras. Cada palavra colocada numa frase tem um impacto diferente, seja na cabeça do nosso interlocutor ou na ferramenta de inteligência artificial. Se eu não souber a diferença entre teto e abóbada, eu não terei o desenho arquitetônico que eu almejava. Para exercer com competência a habilidade empática, seja ela digital ou não, eu preciso entender que palavra tem poder. E cada palavra traz resultados ou consequências distintas. Por isso, a grande preocupação atual é o reducionismo vocabular que a gente está assistindo na sociedade. Ela perde muito da compreensão e produtividade na relação com a IA. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para atuar com inteligência artificial. De alguma maneira, pesquisa recente com alunos do high school americano mostram 40% de queda da extensão vocabular comparado com estudantes da década de 50. Nós não teremos futuro profissional com a IA se continuarmos nessa tendência. E eu vou dar um exemplo singelo. Se eu disser para alguém, eu ontem estive numa cidade pequena, para quem mora em São Paulo, Campinas ou Jundiaí é uma cidade pequena. Se eu falar a mesma frase para alguém que mora em Rifaina, uma igreja com 10 casas é uma cidade pequena. Então vejam a diferença de imagem que eu gerei de falar, eu ontem estive numa cidade pequena. Eu teria que dizer, eu estive numa cidade pequena, com mais ou menos 2.000 habitantes, com ruas ainda não pavimentadas, com uma igreja central ao redor dela apenas casas, um cinturão verde encobrindo. Eu preciso descrever. Se eu não descrever, não virá aquilo que está na minha cabeça. E para isso você precisa de extensão vocabular. Se eu falar whisky on the rocks, ele coloca simplesmente 1 litro de uísque em cima da pedra, que foi isso que eu falei. Se eu quiser a imagem que eu desejo, eu tenho que botar um uísque de alta qualidade, servido num sofisticado copo de cristal, com cubos de gelo, aí sim, ele faz aquilo que eu almejava como imagem, como ilustração. Se eu falar, eu quero uma gôndola de supermercado com refrigerante dentro, ele faz uma gôndola em Veneza, na frente de um supermercado, cheio de refrigerante. E eu vou ter de dizer, eu quero uma prateleira de supermercado com tag de preços, com distinção pictórica por marca. Aí ele faz o que eu pedi. Resumo disso é que as novas habilidades exigidas daqui para frente de todos nós será uma imaginação cada vez mais fértil, uma expressão cada vez maior e um repertório muito grande para que a imaginação prevaleça. Nossa nova obrigação não é ser produtivo, é ser criativo, porque a produtividade está trocando de mãos. Este é o kit de ferramentas que vai ser
a nova competência. E, claro, é isso que vai permitir que a gente use a IA como um verdadeiro cinto de utilidades do Batman. Aqui eu termino o pit stop e volto para a apresentação. Eu não sou arquiteto e nem me considero isso, mas eu sou capaz de criar uma casa em Alphaville de 600 metros quadrados, com um degrau subindo até a porta, feito por lambris de madeira e alumínio preto. E depois de escolher isso, eu agora jogo na ferramenta o que eu quero dentro da casa. Ela desenha o banheiro, ela desenha a cozinha, ela faz o pátio interno, ela cria como seria o quarto, a sala. Ou seja, eu posso, em minutos, criar algo que um arquiteto ou um designer de interiores provavelmente demoraria 15 a 20 dias. Achar que isso não afeta o segmento arquitetura é uma loucura. Claro que afeta. Eles vão ter que baixar o preço para democratizar o acesso e com isso fazer muito mais e ganhar o mesmo dinheiro. Ou alguém fará isso. Então, se eu escrevo sala de visita de uma casa moderna acolhedora com móvel contemporâneo, decoração sofisticada, teto alto com janela panorâmica, sofá grande e confortável, mesa e console em madeira rústica, planta discreta nos cantos, quadro impressionista na parede e luz indireta por spot embutido, em 8 segundos eu tenho isso. Para aí mandar para um arquiteto, um design de interior, ou para passar na loja de móvel e comprar. Então nós estamos falando de algo muito impactante no cenário das profissões. O futurista Arthur Clarke, ele diz que toda tecnologia suficientemente avançada a gente não consegue distinguir da magia. É esta a sensação que eu tenho no uso cotidiano da IA. É uma magia que acontece comigo a cada coisa que eu peço. O que me faz chegar à conclusão que nós não estamos mais em tempos de mudança. Nós estamos numa mudança de tempo, um hiato no tempo, uma franja no tempo. Que, como diz o Shel Silverstein, ele chama isso de Tesseract. O momento do mundo onde o que valia já não vale mais, o que passa a valer não substitui o anterior em todas as suas dimensões. É disso que se trata a chegada da inteligência artificial. Nós estamos numa mudança de tempo como muito poucas vezes aconteceu no mundo. Aconteceu na passagem da Idade Média para a Renascença, quando os valores feudais não mais serviam para explicar a valorização do homem, e também aconteceu na Revolução Industrial, quando a indústria tomou o emprego dos tecelãos, mas também não conseguia tornar a demanda estável, e até que surgiu lá na frente o marketing e a propaganda. São momentos do mundo e nós temos o desafio ou o privilégio de estarmos nesse terceiro Tesseract, como diz o Shel Silverstein. Evidente que em momentos como esse, a gente assiste, na história sempre foi assim, a revolta dos incumbentes, ou seja, a invenção da imprensa pelo Gutenberg gerou a rebelião dos escribas, que estavam tranquilos na sua profissão. Durante a Revolução Industrial, um novo movimento, os Ludites ou Ludites, que punham fogo nas tecelagens para preservar o emprego dos tecelões. A gente assiste isso ao longo da história o tempo inteiro. O incumbente se revolta, se rebela contra o que está chegando de novo. Lembrem que há uma década atrás estava aí o Uber na porradaria com os taxistas, que não aceitavam esse modo de transporte individual, né, de passageiros. No fim, tudo se acomodou, tudo se acertou, mas há sempre a rebelião ou a revolta dos incumbentes. Nós estamos agora com uma dificuldade de ver a revolta dos incumbentes, porque a IA invadiu a agricultura, invadiu a indústria, invadiu a saúde, invadiu os automóveis autônomos no trânsito, invadiu a área jurídica, invadiu a educação, invadiu o varejo, logística, construção civil e está invadindo a área financeira. Então, se houver uma revolta dos incumbentes, é uma terceira guerra mundial, porque não tem como todo mundo se revoltar ao mesmo tempo, tá certo? Nesse momento, o que acontece dentro de cada um de nós é uma divisão, uma cisão da sociedade entre otimistas e pessimistas. Dentro desta arena, tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, metade estaria otimista, metade pessimista com a chegada da IA. É assim que toda coisa disruptiva gera
na sociedade. Para muita gente, vamos falar primeiro dos pessimistas, né? O pessimista tem a noção e a certeza de que a IA vai, primeiro, ampliar nossas habilidades para, em seguida, tomar nosso lugar. Ela acha que é uma questão de tempo, está todo mundo ferrado. Ou seja, eles têm um assunto que é válido, que merece nossa reflexão. A IA não tira folga, trabalha 24/7, faz tudo mais rápido, sem erro, além de trabalhar por uma fração do custo humano. Porra, eles têm razão em estar preocupados, tá certo? E a IA, nesse momento, está aprendendo o ofício dos arquitetos, contador, design, cantor. A lista é sem fim. Tudo que a gente faz, eles estão sabendo e se aprimorando em fazer também. E em países como o Brasil, onde a produtividade é baixa, onde o trabalhador ganha 10, recebe 7 e custa 20, e 3 anos depois entra na justiça e ainda ganha hora extra, se você pensar neste ambiente, nada é mais fértil do que o crescimento da inteligência artificial, a tal ponto que o Fórum Econômico de Davos colocou o Brasil como um dos primeiros países a adotar a inteligência artificial na frente de outros países, não por uma qualidade do Brasil, e sim por um dos seus defeitos, porque o Brasil fica entre os últimos em ranking global de produtividade, ao lado da Mongólia e da Venezuela. Ou seja, o profissional brasileiro, em geral e na média, é 1/4 da produtividade do americano, não estou nem falando do chinês ou do coreano. Então, se você tem um local onde a produtividade é baixa, o custo é alto, difícil de contratar, mais difícil ainda de demitir, você fala assim, peraí, toda a insegurança jurídica junto, já sei o que eu vou fazer, vou trocar OPEX por CAPEX, é isso que eu vou fazer. Então, nós precisamos entender que os pessimistas têm uma visão que faz sentido. Eu não concordo, mas faz sentido. Eles estão vendo esta situação e a culpa não é da IA, a culpa é de nós, durante o último século, termos aceito este nível ridículo de produtividade que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Não é culpa da IA. Então, segundo os pessimistas, o mundo passou pelo FOMO, pelo VUCA, pelo BANI, agora chegou no CIFO. É isso que eles acreditam que está chegando entre nós, tá certo? De alguma maneira, para um pessimista, essa é a visão daqui a 4, 5 anos. Fila do Bolsa Família quilométrica e robô tomando conta para ninguém fazer zona na fila. Esta é a visão futurista do Brasil para um pessimista. E ele acha que no dia do recadastramento do Bolsa Família, esta é a imagem. Só que existe um outro jeito de ver a introdução da inteligência artificial, que é um jeito mais positivo e otimista, na qual eu me encaixo mais e firmemente acredito. E para um otimista, o processo vai ser de adição e não de substituição. Ou seja, estamos falando de uma soma e não de uma troca entre nós e a máquina. A partir de agora, nenhum homem ou mulher vai ser melhor que uma máquina, verdade. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem ou mulher com uma máquina. Trata-se, portanto, de uma adição, de uma soma entre nós e a inteligência artificial. O que me faz concluir que a IA não vai tomar o emprego de ninguém. Alguém usando IA vai. Isso eu garanto para vocês, tá certo? E é muito interessante que a história nos mostra isso. Sempre que a gente tem uma grande mudança, os valores humanos são valorizados e não desvalorizados. Ou seja, tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor e não menos valor. Coisas como intuição, como emoção, como compaixão, como empatia, como valores, como consciência, tudo isso terá muito mais valor e não menos. E por quê? Porque a tecnologia será commodity, todo mundo terá essa capacidade de produtividade.
A empresa grande ou a pequena vai ter o mesmo acesso à informação. Seu concorrente vai ter as mesmas potenciais qualidades suas. O que vai fazer a diferença? O olho no olho. O processo de aproximação, de persuasão. Ou seja, os valores humanos terão mais valor e não menos. Por isso a gente fala que em terra de robô, quem tem coração é rei. Sempre foi assim na história e sempre será assim. Essa é a crença de uma pessoa otimista. E por isso eventos presenciais, encontros como este, terão mais valor e não menos, porque nós somos animais gregários, a gente quer estar junto. Eu poderia estar falando pelo Zoom para vocês. Por que nós estamos aqui, enfrentamos hora de congestionamento, de estacionamento? Por quê? Porque a gente quer estar junto, né? Isto é humano e é isto que será cada vez mais valorizado, porque a inteligência artificial vai fazer com que sobre tempo para nós, permitindo que a gente volte a ser humano. No fundo, o que a gente vai assistir daqui para frente é a prevalência dos fatores high-touch e não dos fatores high-tech, porque esse será commodity. E sempre que a gente vê o processo de adição entre homem e máquina, a gente tem que decidir, definir qual é a metodologia que cada um de nós vai se utilizar. O processo de integração podem ser dois, centauro ou ciborgue. E não adianta dizer, eu quero ser isso. É você, a sua habilidade natural, a sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua simpatia ou empatia. É isso que vai determinar se você vai adotar uma atitude ciborgue ou uma atitude centauro. O que são essas duas atitudes? Centauro é quando a gente divide claramente o que a gente faz com o que a IA vai fazer. Aí eu sou um centauro, metade homem, metade cavalo. Está claro quem é uma coisa e quem é outra. Então é assim, eu chego para o ChatGPT e falo, faz para mim um resumo dos principais pontos de cada capítulo do livro que eu escrevi para colocar no final. Eu já fiz o livro, ele vai fazer o resumo, porque eu não tenho saco de fazer o resumo. Esse é um caso típico de centauro, tá certo? Ou seja, fica fácil determinar onde começa e onde termina a tarefa de cada um. Tem gente que adora trabalhar assim. A minha tendência é trabalhar mais assim. Mas tem um outro jeito de trabalhar, que é o jeito ciborgue, que é a integração que não dá para dividir das tarefas numa cooperação mútua e sinérgica. Exemplo, eu estou sem ideias para o capítulo 9, ChatGPT, me ajuda a desempacar com algumas sugestões. E aí eu estou escrevendo e ele me ajuda a escrever o capítulo 9. E quando chega no final do livro, teve partes que eu fiz, partes que ele fez. Então, eu posso chegar para qualquer um aqui e falar, vamos fazer um livro a 4 mãos? Vamos. Eu faço do capítulo 1 ao 5, você faz do 6 aos 10. É uma forma, centauro de fazer o livro. Ou eu posso dizer, vamos fazer um livro? Vamos sentar e vamos discutir. O que nós vamos falar no capítulo 1, 2, 3? Aí é uma atitude ciborgue. Nós vamos ter colaboradores que tomarão uma atitude ciborgue ou centauro, e tanto faz. Aliás, como eu estudo muito sociobiologia, está cada vez mais claro que mulheres serão mais ciborgue naturalmente e homens serão mais centauro. Homens são analógicos, mulheres são digitais. Mulheres são mais colaborativas, trabalham mais como time. Os homens querem saber em quem eu mando, quem manda em mim. Eu quero dividir, não quero misturar nada. Homem está em busca de mérito do troféu da caça. Mulher pensa como grupo ou equipe. Então, naturalmente, você vai ter na sua equipe gente ciborgue e gente centauro. E não há julgamento de valor, não tem um jeito melhor ou pior de fazer. Os dois dão certo, os dois aumentam a sua produtividade, tá? Fica impossível no estilo ciborgue distinguir onde começa a tarefa de um e termina do outro. Ou seja, a tendência natural do processo de adição é começar como centauro e evoluir para ciborgue. As mulheres terão mais facilidade nessa migração, porque o arquétipo feminino é mais colaborativo, isso vem desde as cavernas, quando o homem saía para caçar e era competitivo, e a mulher ficava na caverna com as outras mulheres, uma ajudando a outra, e, portanto, mais colaborativas. Isto determina, por sociobiologia, uma atitude mais ciborgue ou mais centauro.
Por isso a gente não devia chamar de inteligência artificial, e sim de inteligência aumentada, porque é disso que se trata. Ou seja, a tecnologia não vem para tirar emprego, ela vem para devolver a nossa humanidade, nosso tempo de ser gente. É para isso que ela chegou. Quando um médico hoje, graças à inteligência artificial, é capaz de comparar minha tomografia ou ressonância magnética com milhões de outras em questão de minutos, vai sobrar mais tempo para esse médico para ele perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo àquela doença, como o meu plano de saúde está me suportando ou não. Ou seja, vai dar a chance a ele ser mais humano, porque é para isso que eu fui no consultório dele. A chegada dos carros autônomos é um outro exemplo da mensagem da nova missão humana. Ou seja, no fundo, vai tirar o emprego de alguns motoristas, sim. Mas o objetivo principal é dizer, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Foi para isso que você nasceu. Ficar apertando o pedal, vendo se está verde ou vermelho, acelerando, estressar, para quê? Eu te levo do ponto A ao ponto B com mais tranquilidade. Viva a sua vida. Tenha tempo para divagar, para sonhar, para imaginar, porque alguém trabalha para você ou por você. Então, se em 69 o homem pisou na Lua pela primeira vez, já existisse a IA, nós teríamos chegado lá mais seguro, mais rápido, mais barato, né? Mais eficientemente, não tem dúvida. Só que nenhuma IA teria sonhado, imaginado, almejado, desejado ir à Lua. Isso é humano. O ser humano quer as coisas. A inteligência artificial é desprovida de querer. Quando eu saio do Midjourney, o Midjourney não continua desenhando. Ele desenha porque eu quero. Então nós temos que entender que, no fundo, o que nós precisamos estimular cada vez mais é a vontade, que o Nietzsche chama de potência da vontade, ou vontade de potência, que é essa capacidade de almejar coisas, que fez com que pessoas em 1500 se jogassem de maneira desconhecida no oceano, porque queriam saber o que tinha do outro lado. O ser humano evoluiu pela vontade. E é isso que está na hora da gente dar mais ênfase, mais importância. Então, em resumo, já indo para o final, para os pessimistas, a IA em alguns anos vai roubar metade dos nossos empregos. Para os otimistas, ela vai roubar metade do nosso trabalho. Ou seja, a mesma visão, só que com uma ótica completamente distinta. E claro, são visões muito contrastantes de mundo. Ou seja, o pessimista pensa na perda de emprego, o otimista na maior produtividade. Um pensa no deepfake, o outro na democratização da produção cultural, na violação da privacidade de um lado, melhor segurança do outro, de um viés algoritmo para um viés divergente e múltiplo. Ou seja, no fundo, a pergunta é assim, quem está certo? Os dois. Nós é que decidimos o que fazer, não é? A máquina é desprovida de vontade. Quem vai dar função e missão à máquina somos nós. Ou seja, segundo o World Economic Forum de Davos, até 2027, o mundo vai eliminar 85 milhões de empregos e vai criar 92 milhões de novos jobs ou funções. A questão que fica é, os 85 estão preparados para assumir as tarefas dos 92? Essa é a grande pergunta. De alguma maneira, essa migração já começou, milhões vão deixar de ser empregados para se tornar empreendedores, e 6% da força de trabalho vai ser dispensada, mas 40% vai ser retreinada. Imagine o desafio, ou a oportunidade de retreinar em poucos anos 40% da mão de obra desse país. Não é? Humberto Eco dividia a sociedade entre integrados e apocalípticos. Os integrados são os que aceitam e celebram a tecnologia, os apocalípticos são aqueles que temem ou rejeitam. A minha sugestão, e a que eu procuro fazer, é celebrar e não temer a chegada da IA na nossa vida e nos nossos negócios. E por que isso? Porque a gente não vê a realidade como ela é, e sim como a gente é. Ou seja, de alguma maneira, a forma como vemos o futuro dirige as nossas ações no presente. E a forma como a gente age no presente determina nosso futuro. Se eu for otimista, eu vou estudar mais, investir mais, arriscar mais, esforçar mais e o futuro vai ser bom. Se eu achar que o futuro vai ser ruim, eu vou segurar o cavalo, vou ser mais recalcitrante, vou ter mais receios, vou arriscar menos e o futuro vai ser ruim. Há um componente de profecia autorrealizável na visão nossa. Por isso nós precisamos interferir na cultura corporativa das empresas. Vocês já notaram que na área comercial
O melhor vendedor do mês é o cara mais querido da empresa, tem quadro na parede, joga um balão para cima, ele toca sino, tem carro embrulhado para presente, porque o cara ganhou ou salvou as vendas daquele mês. E alguém que fez uma inovação tecnológica dentro da empresa, o máximo que ele recebe, olha lá, hein, vai me fazer cagada, hein? É isso que ele recebe. Ou seja, nós estamos destruindo a capacidade inovadora das pessoas por não celebrarmos a inovação. Eu queria ver numa empresa o melhor prompt do mês na parede com a foto de quem criou. Só assim nós vamos ter a promoção da inovação dentro da organização. Por que não premiar ou incentivar com a mesma ênfase a adoção de novas ferramentas e novos skills? A pergunta que fica é, por que alguém que resolveu o nosso mês, a gente celebra, toca sino e joga balão, e alguém que pode estar resolvendo a nossa existência como empresa, a gente não faz nada por ela? Então, está na hora da gente rever nosso posicionamento. A IA está aí, e junto com cada um de nós, ela vai unir os pontos, as pontas e as pontes que nos levam rumo a esse futuro. Ela está aí para isto, ela está aí para o nosso serviço, mas para isso nós temos que mudar nossas lentes. Nós temos que enxergar a nossa função, a nossa missão com outros prismas. E a IA vai estar aí para nos dar uma mão e ajudar nessa missão, porque a única coisa que ela serve é para ajudar alguém que queira deixar de ser normal se tornar exponencial. Isso que nós vimos hoje é apenas o início do começo, do princípio de uma nova era que está chegando, que começou em 30 de novembro de 22, portanto, 16, 18 meses atrás. O que está chegando é num ritmo cada vez mais acelerado, e o que antes era impossível, agora é simples, rápido e barato, sermos donos do nosso destino digital. Se a gente abraçar o novo com entusiasmo e, claro, com uma dose de cautela, nós vamos poder garantir um mar de oportunidades no nosso futuro. A verdade e o resumo disso tudo é que a inteligência artificial transforma homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. É disso que se trata e é isso que está agora à nossa disposição. Claro que a nossa missão é estimular todo mundo a voar nessa direção, a direção do futuro, porque a gente queira ou não, é no futuro que nós vamos viver o resto das nossas vidas. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Salva de palmas para o Walter Longo, sempre inspiradora a palestra. Eu vi a palestra de você de inteligência artificial do ano passado, você fez para o pessoal da Startse, e um monte de coisa que mudou de um ano para o outro, né? Verdade, porque não muda tem, muito. Muda muito rápido. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer com o Walter aqui, para a gente só explorar alguns pontos. Fique à vontade, meu caro. Acho que tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. Walter, eu entendo que toda vez que a gente tem essa oportunidade... Tá me ouvindo? Peraí. Tá. De ter... o profissional de diferentes áreas, principalmente no mercado financeiro, às vezes está tanto tempo olhando para o seu dia a dia que fica absorvido naquela situação que não tem muito tempo para parar para ouvir. Eu entendo que o que você trouxe aqui é de fato aquela pancada que as pessoas de fato precisam para tomar ciência da extensão do que a gente está vendo. Eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente comentou isso em algumas conversas prévias, sobre como as instituições vão ter que eventualmente incluir no seu roadmap a questão da mudança tecnológica, porque essa é uma mudança de paradigma muito profunda e muito grande, né? E os impactos disso são muito maiores do que várias dos forecasts que são feitos pelas instituições para poder pensar um trimestre ou um próximo ano fiscal. Como é que você vê essa mudança acontecendo no dia a dia das companhias? Como ela precisa acontecer eventualmente? Bom, se a gente falar de companhias em geral, né, é claro que o que eu falei é, daqui para frente, a área de RH tem que cuidar também da área de transformação digital, porque nós não vamos poder separar o que é digital do que é humano. Então, não dá para pensar duas pessoas diferentes pensando na evolução de algo que está cada vez mais junto. Esse é um exemplo de uma grande mudança que deve ocorrer. A gente tem tido discussões enormes lá no LinkedIn sobre esse assunto. A segunda característica é que nós precisamos trazer de volta para as pessoas a chamada potência da vontade, a necessidade que nós temos de querer coisas. E querer
não significa nos transformarmos, como muitos ocorreu nesse último século, em seres humanos. A gente pode continuar sendo um ser humano e não um ter humano, preocupado apenas em ter, mas desejar não é apenas bens materiais. Você pode desejar ajudar as pessoas na enchente de Porto Alegre. Você pode desejar escrever um livro, desejar uma promoção. O importante é querer, desejar, e a cultura na educação tem sido muito mais de cumprir tarefa do que em almejar grandes coisas. Quando você vai na Singularity, nos Estados Unidos, e você entra no curso, eu fui a primeira turma, 3 meses que eu fiquei lá, e a grande questão era assim, você no final vai ter que fazer um TCC sobre o que você acha que poderia você fazer e que de alguma maneira impacte a vida de 1 bilhão de pessoas. Aquilo te tira o sono no primeiro dia. Pensamento realmente de grande impacto. Né? De disrupção. Então eu acho que é muito importante que as empresas daqui para frente tenham essa possibilidade de entender que o grande risco é não arriscar. Hoje nós temos uma luta suicida entre inovação e governança. Cada vez que a gente valoriza a governança, a gente perde inovação. Cada vez que valoriza a inovação, perde a governança. Porque uma significa evitar e minimizar riscos, a outra significa ter uma dose de risco para poder inovar. Se a gente conseguir instigar nos nossos colaboradores que nós temos 2 tipos de situação. A situação em que eu acerto e a situação em que eu aprendo. Errar rápido e aprender muito, eu acho que a gente tem uma organização longeva. Se a gente, de alguma maneira, priorizar a governança e o excessivo cuidado de não errar, ficar mais preocupado em protecting assets do que protecting assets. Aí, Houston, we have a problem, e realmente nós vamos ter uma organização que vai ter uma vida muito difícil pela frente. Maravilha. Você citou aqui a Singularity e o Peter Diamandis, que é fundador da Singularity, disse recentemente que o futuro que ele imagina é um futuro praticamente de integração com IA, onde a gente vai ter praticamente um Jarvis, que é o assistente do Homem de Ferro, fazendo, porque assim, você citou várias ferramentas que trabalhando sozinhas são de uma coisa, mas em algum momento a gente vai ter uma camada que vai unificar, e aí você se comunica com um assistente e ele faz tudo isso para você. Isso, né? Claro. Como é que você enxerga isso e além? Como que você enxerga isso com a conexão do mercado financeiro? Então, assim, tem um fenômeno que a gente tem visto chamado finanças assistidas, que é você ter um assistente dentro da sua vida financeira. Para onde você acha que está caminhando isso e como eventualmente isso pode se desdobrar no seu ponto de vista, e também linkando com o que o Peter Diamandis falou do Jarvis aí? Olha, eu vejo o papel da IA cada vez mais dividido em 2 grandes nichos de mercado, dentro dos quais eu juntaria muitas dessas ferramentas. Ou seja, a IA tutora e a IA mentora. Uma é a IA que vai evitar que eu faça erro, que eu saiba antes o possível alguma coisa para tomar uma decisão, que vai cobrar de mim e me ajudar a fazer as coisas, a realizar as coisas, e a outra é uma que vai me incitar a imaginar, a sonhar, a almejar, a querer, e mais do que isso, né, que vai, de certa maneira, ser uma inspiradora da vida humana que todos nós perdemos desde a Revolução Industrial. Então, eu tenho a impressão que se eu olhasse o futuro, e eu não estou comparando porque são coisas incomparáveis, mas eu acho que nós temos uma chance com a inteligência artificial de voltarmos à Grécia Antiga, quando ficávamos nas praças conversando, discutindo, contando histórias um para o outro, filosofando, e os escravos, naquela época, infelizmente, humanos, trabalhando. Agora nós podemos ter a chance de ter os escravos mecânicos trabalhando para nós, e nós temos mais tempo para sermos humanos. O ser humano nasceu para isso, para esse ócio criativo, para essa imaginação. O problema é que nós estamos formando gente ainda hoje nas universidades que estão absolutamente preparados para assumir rapidamente, com muita eficiência, uma linha de produção, seja industrial ou mental. Né? Se você olhar uma escola, uma fábrica e uma prisão, são muito parecidas. Os 3 usam uniforme, os 3 tocam o sinal para a gente tomar sol no pátio, os 3 têm que pedir licença para ir no banheiro, né? Os 3 têm que respeitar a autoridade. Se você pensar bem, nós criamos a escola, a educação que a gente conhece hoje, muito baseado na formação de mão de obra para a linha de produção da Revolução Industrial. A revolução não começa nas empresas, a revolução começa na educação. É a educação que tem que alterar
o status quo, sua crença e sua visão. E, novamente, tenho visto projetos espetaculares de educação, onde cada aluno agora tem um tutor, que é a inteligência artificial, que, entendendo a minha maior facilidade em cálculo, vai dar mais ênfase no português. E alguém que tenha mais facilidade no português, ele vai puxar mais individualmente pela matemática. O que é importante é que até hoje nós estamos na idade média, né, da educação e de praticamente tudo. Ou seja, dizem que a idade média acabou em 1453, não, a idade média ainda está aí. Eu pago um juro escorchante porque alguém que não paga, eu subsidio esta pessoa. Se vocês pensarem bem, nós estamos numa sociedade que premia o inadimplente com o dinheiro do adimplente. Se você pensar bem, eu faço ginástica, me cuido, faço check-up. Eu que me cuido, pago a conta de quem enfiou o pé na jaca. Está errado isto. Por quê? Porque nós não pensávamos nos indivíduos, a gente pensava na média. Não é? A escola é a mesma coisa, a professora é obrigada a dar a aula pela média dos alunos. Algumas coisas em Los Angeles já estão ocorrendo, na escola de Santa Rita, onde os alunos estão fazendo aula com um tutor de IA em casa e fazendo a lição de casa na escola. Porque aí ela interage com as outras crianças e o professor deixa de ser tutor para ser mentor. Incrível. E eu entendo também que é um processo geracional, porque assim, para a gente estar nessa linha de produção, todo mundo que está aqui, que vivenciou esse forma antiga, o tradicional de se educar, vai ter que passar isso na marra. E talvez as próximas gerações já tendo... Só que as próximas gerações, a gente está cometendo outro equívoco, que tem muitas escolas ótimas aí, que estão fazendo ou criando monstros. Monstros com excesso de autoestima e sem nenhuma noção de que a vida é dura. Perdeu-se a lógica que sempre houve entre esforço e recompensa. Hoje a preocupação obsessiva é a autoestima. Outro dia eu tive numa escola que tinha dança das cadeiras. 10 crianças e 10 cadeiras. E eu falo, mas como assim? Essa aí é imagina se alguma criança não senta, como vai se sentir mal. E a gente está dando medalha para o último lugar, porque o importante é participar. Então, nós estamos gerando losers, pessoas fracas, frágeis. Então, não é este o problema é de outra cepa. Sem dúvida. Tá certo? Nós estamos entendendo que a troca do sistema antigo de trabalho e de estudo para o sistema novo mexe com a psique humana. Não, mas tem que entender, nós temos que entender, os professores têm que entender que sempre julgamos que dor e sofrimento são sinônimos. Não são, são antônimos. Toda vez que você evitar a dor do seu filho, ele vai ser um sofredor lá na frente. Toda vez em que você mantiver um relacionamento ruim com sua mulher, evitando a dor da separação, os dois vão sofrer junto lá na frente. Se você tirar um band-aid devagar para evitar a dor, você vai sofrer muito mais. Dor e sofrimento são antônimos. E nós estamos, ao evitar a dor dos nossos filhos, dor no sentido de se sentir diminuído, não pode mais fazer bullying, não pode fazer mais nada. Tá bom. Nós estamos criando pessoas que vão ser sofredores lá na frente, porque a vida vai se encarregar de mostrar a eles que, infelizmente, não é nada desse mar de rosas que nós pintamos. Tem uma amiga minha que pega o telefone, toca o alarme, eu estou conversando com ela, ela fala, pera um minutinho, interrompe a conversa. Minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, você é linda, maravilhosa, inteligente, espetacular, a mamãe ama você, o papai não vê a hora de chegar em casa para te dar um beijo. Aí desliga e fala, o que você está fazendo? Não, autoestima. Importantíssima autoestima. Eu preciso gerar autoestima na minha filha. Ela vai ser uma sofredora, porque alguém um dia vai dar um fora nela. Vai querer morrer. Né? Ela vai querer suicidar, sabe? Muito triste. Mas, Walter, eu também queria pegar um elemento aqui, porque a gente teve um meme recente na internet que foi algumas pessoas do Twitter postando OpenAI killed my startup. Então, quer dizer assim, a OpenAI chegou aí e o negócio de startup que eu estava construindo se tornou obsoleto a partir do momento que a gente vai, cada versionamento novo do ChatGPT vai matando uma série de startups. Né? E aí perguntaram para o Sam Altman o que ele achava e falou assim, ó, we're gonna steamroll you, quer dizer, nós vamos esmagar. Por quê? A gente não vai parar o nosso desenvolvimento e você vai ter que se adaptar. E ele até falou assim, ó, a gente está caminhando para o AGI, né, que a AI geral, né? É geral, é isso. Que
enfim, vai ter uma capacidade superior do que a dos seres humanos, e que no final ele vai perguntar para essa inteligência artificial que eles gerarem, como que ele vai pagar também os seus próprios acionistas. Como é que você vê esse desenvolvimento, essa eventual morte, porque várias startups vão se tornar features de uma AI e aí no final não faz nem sentido você desenvolver e vários negócios. Como é que você enxerga isso? Como é que eu vejo isso? Eu vejo baseado num princípio que é o seguinte: toda tecnologia ela é amoral. Quem é moral ou imoral é o ser humano, tá certo? Então é assim, a tecnologia que chegou agora, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Assim como uma faca pode cortar um bife ou matar alguém. Nós é que vamos dar moralidade, uso e etc. para a IA. Então, a primeira coisa importante é dizer o seguinte: a IA não veio nem para uma coisa e nem para outra. Nós é que vamos decidir o que vamos fazer com a IA. Primeiro. Segundo, é verdade que provavelmente a invenção da eletricidade acabou com um monte de empresas, startups na época, que estavam criando um método mais rápido de acender os lampiões. Claro que existia na época, tá certo? E é isso mesmo, toda a tecnologia ela é criadora e destruidora de oportunidades. Enquanto de um lado um monte de startup que achava que tinha uma longa vida, de repente, frente à IA, foi encurtada. Do outro lado, a IA gera enormes oportunidades de outras startups que, se usando da IA com custos muito menores, com maior eficiência, serão capazes de explodir de crescimento. Uma coisa que é importante, eu não acredito, diferentemente do que aconteceu com a internet, com as redes sociais, que nós teremos a hegemonia de poucos. Eu sinto que a IA será uma democratização empreendedora como eu nunca vi antes. Se lá na frente, daqui a 50 anos, isso vai se consolidar, aí é uma outra questão que tem a ver com a área financeira, que vai ver vantagens nisso. Mas claramente não haverá mais o conceito de holding, e sim o conceito de ecossistema. Sim. Empresas não vão se juntar e continuar individuais embaixo de alguma coisa que domina e que tem 100% do investimento. Não. Nós veremos um monte de empresas se juntando, baseadas no mesmo propósito, cada uma mantendo sua independência, mas investindo pesado na interoperabilidade. Então, o conceito de ecossistema será a forma como milhares de empresas vão prestar cada vez mais e melhores serviços, se juntando, fazendo um cross-selling, todo mundo vendendo todo mundo comprando em conjunto por uma otimização do preço, ou seja, mas nós vamos manter, tem 4 empresas que por acaso eu assessorei, uma fazia caixa, uma fazia celofane, outra fazia papel de embrulho, outra fazia elástico. Cada uma vendendo suas coisas para as lojas que fazem presente. Elas se unem no ecossistema, cada uma continua fazendo a mesma coisa que fazia, todas vendem tudo o que você precisa para embrulhar alguma coisa. Com isso você tem um crescimento, eu diria, acelerado, né, exponencial, onde cada um mantém a sua identidade, o seu negócio, mas se aquela outra vender o meu papel de embrulho, ela ganha X% e o outro ganha do elástico, todo mundo vende todo mundo compra matéria-prima em conjunto, mantendo as suas unidades de negócio. Tá? Incrível. É uma realidade muito mais colaborativa. Também, parafraseando ali o Peter Diamandis, ele falou recentemente que IA é infraestrutura. E é uma infraestrutura super acessível que habilita muitas coisas. Igual falou, toda uma startup aqui, ela pode deixar de existir, porque às vezes uma pessoa lá em Bangladesh, um adolescente de 15 anos, vai estar usando essas ferramentas para montar algo que seja tão competitivo quanto. É por isso que eu acredito, o Tom Pollock, que era um grande analista da sociedade holandês, ele tentou identificar se pessoas que pensavam grande, o país ficou grande, ou se porque o país ficou grande, as pessoas passaram a ter uma visão grandiosa. E sem exceção, em toda a história, passando pelo Egito, pela Grécia, por Roma, pelos grandes navegadores, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, sempre uma visão grandiosa antecedeu uma realização grandiosa. Quando a Grécia construiu o Partenon, não era a hegemonia helênica que conquistou depois, porque pensava grande. Eu tenho uma preocupação com o Brasil, se alguém me perguntasse o que Walter, você acha que está faltando ao Brasil?
visão grandiosa. Eu tenho visto excepcionais empreendedores no interior do Piauí, não é? Mas que pensam ainda baseados em eu tenho que fazer algo que tenha a ver com o terreno agriculturável, com a mão de obra que eu tenho aqui, ou com o potencial de mercado de picos. Ele não entendeu que a Zara começou em La Coruña, no interior da Espanha, e é a maior empresa de fast fashion do mundo. Ou seja, a gente continua pensando em empreender baseado na sua região, no seu bairro. E tem uma empresa em Alphaville chamada Brazilian Bikini, que é uma exceção a isso, e que vende moda praia para 60 países. É o marido, a mulher e 5 costureiras, que começaram na casa deles, fizeram um site em inglês, compra a palavra-chave no Google, alguém da Holanda pede o biquíni, põe na máquina, faz, manda por caixinha de Sedex, e ele não pensa que ele está em Alphaville. Então não há mais o limite geográfico, o limite agora é mental. É a ambição sua. Então nós estamos, e às vezes eu vou lá ao Ceará, e eu vejo no Sebrae um monte de empreendedores querendo desenvolver a indústria da renda ou do bilro para fazer esteiras ou redes. Eu falo, mas gente, peraí, isso é legal, eu acho maravilhoso isso. Mas no Ceará pode ter uma empresa que é a maior produtora de café do mundo, como aconteceu com Seattle, que é a sede da Starbucks, que não tem um pé de café. Ou a Boeing, que é em Seattle. Ou a Amazon, que é em Seattle. Não tem nada uma relação a ver com a outra. A Seattle nem é uma das cidades mais relevantes dos Estados Unidos, não é geograficamente agriculturável, mas a Expedia, a Amazon, a Boeing, né, a Microsoft, por que eles foram para lá? Porque tem o terreno adequado de pensar grande, tem um governo incentivando a visão grandiosa. É isto que faz diferença no país. Maravilha. Walter, a gente chegando aqui no finalzinho, eu queria que você passasse uma mensagem final aqui, sintetizando e considerando a audiência. A gente tem decisores e profissionais também do mercado financeiro e que vão encarar todo esse futuro, que eu não posso dizer, é presente, que você descreveu. Então, deixar essa mensagem para ação. Bom, 2 coisas para dividir com vocês. Primeiro, eu tenho recebido analistas financeiros, banqueiros, porque como membro de vários conselhos, eles vão lá para me falar o que vai acontecer, what's next, quais são as oportunidades. E eu vejo sempre análises, como eu falei aqui de maneira muito resumida, a gente vê uma análise muito profunda, muito técnica e ao mesmo tempo muito competente, as análises do impacto de o que está acontecendo na economia do mundo, a Bolsa de Cereais de Chicago, o impacto do dólar, e também de aspectos políticos que o Lula falou ontem na reunião, e não vejo nenhum comentário sobre o impacto que o Spotify lançando vídeo vai impactar a ação do Google por causa da concorrência com o YouTube. Eu não vejo na análise que é feita, política mais cross, né, uma visão mais do impacto da tecnologia no destino das empresas, no valor da ação ou na abertura de novas oportunidades. Então, acho que a área de bancos e financeiras é uma das áreas mais sofisticadas em tecnologia, mas para uso e para ninguém fraudar. Isso nós estamos com uma visão ainda talvez entrópica, reduzida da importância da tecnologia no destino das organizações, que, como você falou, vai eliminar potenciais empresas e, do outro lado, vai abrir grandes oportunidades. E a segunda coisa, no caráter mais pessoal e humano, eu diria, se eu olhasse para trás, nos últimos 50 anos, eu faria exatamente tudo o que eu fiz. Eu teria casado com a mesma mulher, tido o mesmo filho, teria viajado para o mesmo lugar, lido os mesmos livros, trabalhado nas mesmas empresas, eu só teria prestado mais atenção. Ou seja, eu me via às vezes esquiando com um pauzinho só na mão, porque o outro estava no celular falando com São Paulo, sem apreciar as montanhas, sem sentir o calor daquela roupa e o contraste com a neve, sem me sentir lá. Eu me lembro na Catedral de Santa Sofia com o Ricardo, ainda pequeno, né? E eu me lembro do Ricardo maravilhado, e eu, em vez de olhar o olhar dele, estava ligando para São Paulo para falar com alguém. Então, assim, prestem mais atenção. E a vantagem da inteligência artificial é que ela vai devolver o tempo que nós não tínhamos para nós. Não usem esse tempo trabalhando mais, se esforçando mais. Ou trabalhem mais, mas prestem mais atenção no quality time, porque lá na frente vocês vão sentir como eu, que eu devia ter prestado mais atenção. É o que você faz com todo esse tempo que você ganha com tudo isso que a gente falou. Uma salva de palmas, Walter Longo, por favor, pessoal. Fecha.